Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Como eu prometi para vocês, nós vamos comentar o Evangelho do dia. Esse Evangelho que nos dá vida, esse Evangelho que nos dá paz, esse Evangelho que nos sustenta, esse Evangelho de vida eterna. Se você puder e tiver uma Bíblia a seu alcance, acha aí o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 11, verso 37 ao 41, é a sugestão da liturgia de hoje. Quero te convidar a ouvir nossos podcasts nos seus serviços de streaming, Seja no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer, enfim. Fique à vontade, procura lá Prof. Daniel Ramos, ou então se inscreva lá aqui no nosso canal, Prof. Daniel Ramos no YouTube, e também lá no Instagram, Prof. Daniel Ramos. E quem tem Twitter, apesar de que Twitter é a rede que eu menos uso, mas também tem a gente lá no Twitter compartilhando as novidades. Para quem gosta dessa rede, Prof. Daniel Ramos, tá bom? Muito obrigado pela sua parceria. Essa semana toda nós vamos comentar o Evangelho, tá ok? O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, verso 37 ao 41, que diz assim, breves versículos. Proclamação do Evangelho de Jesus, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que ele não lavava ou não se lavava antes do jantar. E o Senhor lhes disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que faz o exterior não faz também o interior? Dai antes esmola, Ou melhor dizendo, dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimas, quando nós tomamos em mãos o Evangelho do Senhor, e eu sempre digo que todo Evangelho toda a palavra é santa, mas o Evangelho é o santo do santo. Nós tomamos em mãos um texto belíssimo que escreve Lucas, talvez o evangelho mais apreciado por sua linear complexidade histórica. Jesus aqui faz uma provocação. Jesus é um conhecedor dos costumes judaicos que para comer lava o braço e o antebraço. Mas aqui, sendo convidado por um fariseu para jantar, ele faz ou se assenta à mesa sem fazer o rito de lavagem. Sem se lavar, ele senta à mesa. É uma provocação. Todo mestre, ele trabalha com provocações. E Jesus não é diferente disso. Jesus se senta à mesa sem lavar o braço e antebraço, que é o rito comum do judeu fazer para se assentar à mesa. E aí aquele fariseu repudia Jesus. E Jesus, olhando essa cena, logo diz o maior de todos os segredos, que é começar a estar limpo aqui dentro. Não adianta ter uma cara de limpo se o nosso interior tem imundície. Não adianta ter um aspecto de santidade se a nossa mente é profana, se o nosso coração está cheio das imundícies deste mundo. Não adianta ter pose de crente e se comportar como ímpio. Não adianta. Não adianta um aspecto visual se o aspecto existencial está em deformidade. Não adianta uma perfeição plástica se o comportamental está a desejar. Caríssimos e caríssimas, nestes poucos versículos, o Senhor Jesus nos convida a trabalhar uma transformação de dentro para fora. Não ficar preocupado com as seitas, praticamente uniformizando as pessoas. Todo mundo ali é igual. Isso é comportamento de seita. Você olha para todo mundo, dá a impressão que todo mundo é gêmeos, de tanto que é igualzinho ao outro. Não. Jesus escolheu 12 discípulos e cada um tinha um perfil, cada um tinha uma particularidade, cada um tinha um defeito, cada um tinha uma inclinação para trabalhar para o Senhor. Cada um tinha uma contribuição. E nessa diversidade, Jesus
inclui no seu primeiro chamado 12 pessoas, completamente diversas. Pedro nem de longe é parecido com João. João nem de longe é parecido com Paulo. Paulo já é apóstolo posterior, mas se você olhar a complexidade dos apóstolos, Paulo nem de longe se parece com Tiago, que nem de longe se parece com Judas. Cada um na sua perfeição. Mateus na sua particularidade. Todos nós temos a nossa contribuição na obra do Senhor. Mas Jesus diz que para ser transformado é necessário que nós preocupemos com o nosso interior. A gente deve ser transformado de dentro para fora. Hoje em dia a gente vê muita militância, muita opinião, e às vezes pessoas falam opiniões que nem têm compromisso com a Escritura. Não, porque a Bíblia diz. E aí, não, mas a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, ela diz justamente o oposto disso que você está usando a Bíblia para dizer. Amados e amadas, em o nome poderoso de Jesus, que o Senhor neste dia de terça-feira possa vir em nossa vida, alumiar as nossas obscuridades e jogar por terra tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete, jogar para fora tudo aquilo que a gente esconde debaixo das coisas e fazer uma verdadeira transformação, não uma transformação visual, mas uma transformação existencial. Ou seja, eu não sou crente de profissão, mas eu sou crente como modus operandi de vida, como modus vivendi, como forma de viver, como modelo de sociedade. Tudo que eu creio, tudo que eu defendo, tudo que eu acredito, tudo que eu vivo, todo o meu viver, compete à perfeição da palavra de Deus. E o Senhor nos convida para isso. Poucos versículos, e o Senhor desmascara o evangelho de aparência, o evangelho de mostrar, o evangelho do visual, né? Em tempos de rede social, a sociedade anseia por ser vista. É um minuto de fama que todo mundo quer ter. Mas o evangelho não pode entrar nesse contraponto. O evangelho é um modelo de vida, é um modelo de sociedade, é um modelo de família, é um modelo de irmandade. Não igualdade, equidade, cada um nas suas necessidades e cada um nos seus talentos, contribuindo para o reino de Deus. Que nessa terça-feira nós possamos refletir sobre isso, a viver um evangelho verdadeiro, não de fora para dentro, mas permitir o encontro com o eterno, de dentro para fora, e que tudo o que as pessoas veem em nós possa refletir o que de fato nós somos, pela graça de Deus. Beijo no coração. Deus abençoe vocês.